e também futsal, handball e o hóquei em patins, exatamente, perguntar também que importância tem esse feito histórico para o Sporting Clube de Portugal. Primeiro, em relação ao Sr. Aurélio, eu acho que o Sr. Aurélio não ficaria. É a melhor maneira de o homenagear, é exatamente nestes moldes, com um torneio de referência, um torneio internacional. Um senhor que ficará na história do Sporting como uma das pessoas mais queridas e mais importantes da história do futebol, sendo o nosso ADN na formação. Ele é o pai da formação do Sporting. E um torneio destes, eu sei que o Sr. Aurélio está a rir de felicidade, a sorrir, muito contente por ver o seu legado, da maneira como todos gostaríamos de vê-lo, feliz, com miúdos, com grandes equipas, e acho que não há a melhor maneira de homenagear o Sr. Aurélio. E já agora dar os parabéns ao Betis, que venceu o Sporting na final, um torneio com grandes equipas, Manchester City, Real Madrid, a PSV. Será um torneio de referência a nível de formação, que o Sporting foi a primeira edição e iremos continuar. Em relação ao momento que falou, eu acho que é dos melhores momentos da história do clube. Ter 3 equipas nos quartos de final da Champions League, nas suas competições, handball, hóquei, temos ainda o futsal na meia-final e temos o futebol nos quartos de final da Champions League. Isto demonstra a consolidação de um projeto esportivo e demonstra, de facto, inequivocamente, que o Sporting está num dos melhores momentos da sua história, um momento de grande pujor, um momento pujante, desportivo e de grande, acho que promove não só o desporto, mas promove também os valores do Sporting, e todos os sócios estão muito bem. E ontem Rui Borges falava precisamente da questão da semana e meia decisiva para a equipa. Como é que encara também esta semana de Liga dos Campeões, depois o derby com o Benfica e depois também as meias finais com o Futebol Clube do Porto? É uma semana onde o Sporting está onde nós queremos estar, na decisão das competições. Queremos lá estar na decisão. Temos uma Champions League onde é um orgulho a campanha que fizemos, europeia. Estamos nos quartos de final, estamos numa das 8 melhores equipas e a responsabilidade está toda do lado de lá. Vai torcer hoje pelo Estoril e também se pediu ou não, desculpa, a André Vilas Boas em privado. Sobre esse assunto, deixa-me já agora primeiro, e uma vez, resumir de uma forma muito rápida, porque ouvi com grande interesse as declarações do Presidente do Futebol Clube do Porto à saída da reunião com a Ministra, porque estava curioso se via alguma coisa esclarecida, e de facto não vi nenhuma pergunta respondida que acho que todos os portugueses gostariam. Vi um argumento um pouco ridículo que era comparar o comportamento de um adepto com comparações com comportamentos de uma estrutura profissional, nomeadamente o Futebol do Porto. Depois vi um grave atentado à liberdade de expressão, com claro condicionamento a comentadores e jornalistas. E aqui peço já agora também apenas uma ajuda para poderem enviar essas declarações para o Presidente da Associação de Desporto, da Associação dos Jornalistas do Desporto, o Sr. Manuel Queiroz, provavelmente estava de férias, das férias da Páscoa e não assistiu. E por fim vejo ainda, talvez o pior, ainda gozou com a parte clínica, com o estado clínico de um treinador, de uma delegada da Federação de Handball, de um jogador de futebol, de um jogador de handball, e ainda gozou com a situação clínica. Não vi nenhuma situação esclarecida, infelizmente. Mas pediu ou não, desculpa, André Vilas Boas? Mas deixa-me só também uma coisa muito simples que eu vi. Após essas declarações, eu reparei que muitas pessoas, e até de certa forma a dizer que já chega a Sporting e Porto a terminarem com isto, mas o Sporting não começou nada. O Sporting não agrediu. Há um clube que agrediu e há um clube que foi agredido. O Sporting recebe bem as suas equipas. O Sporting não passa vídeos no balneário dos árbitros para condicioná-los. O Sporting não tem as equipas visitantes a sentirem-se mal quando vão ao balneário do Pavilhão João Rocha. Por isso, não é o Sporting que faz isto. Agora, também é verdade que, mais uma vez, eu sinto um silêncio, uma inação por quem
dirige o desporto em Portugal. E se essas pessoas, e se essas pessoas nada o fazem, nada dizem, o Sporting vai ficar calado. Se eu não falasse, quem é que ia falar? Quem é que ia defender? Quem? Quem é que ia defender o Sporting? Ontem Pedro Proença dizia que não tem receio de intervir. Há essa pergunta direta, sim ou não? Olha, essa situação realmente é curioso que o Presidente do Porto tenha dito isso. É verdade, aconteceu em uma reunião promovida pelo Pedro Proença na Sociedade do Futebol, onde estava Sporting, Benfica, os presidentes apenas. Presidente do Braga, Presidente do Benfica, Presidente do Sporting, Presidente do Futebol do Porto. Onde nós, uma vez que apoiámos Pedro Proença, quisemos saber qual era o estado atual de determinados dossiês. E foi uma reunião bastante positiva, construtiva, onde todos, juntamente com o Presidente da Federação, avaliámos o estado e determinados dossiês importantes para o desenvolvimento do futebol português e de reformas. E foi uma reunião produtiva, uma reunião onde teve, achamos que foi construtiva. O próprio Presidente da Proença apelou também aos clubes para terem responsabilidade neste momento do futebol português, como sendo os maiores 4 clubes do futebol português. E eu próprio até lembro perfeitamente à despedida, pedi de facto desculpa por algum excesso que tenha acontecido no passado, nomeadamente com o Presidente do Futebol do Porto. Mas obviamente essas situações foram antes da visita do Sporting ao Estádio do Dragão e antes da visita da equipa de handball ao Pavilhão João Rocha. Mas já agora, se o Presidente do Futebol do Porto, uma vez que partilhou esse episódio privado, então eu vou partilhar um que é muito mais interessante para vocês. Estávamos nós em plena altura, há cerca de um ano, estávamos em eleições para a presidência da Liga e os 4 presidentes, juntamente com um acompanhante, nomeadamente o Benfica, o Presidente Rui Costa, veio acompanhar com o Nuno Catarino, eu com o Francisco Salgado Zenha, o André Vilas-Boas, o Presidente André Vilas-Boas com o Pereira da Costa, Rui Costa com o Nuno Catarino e o Presidente de Salvador com o André Viana. E reunimos num hotel em Gaia, onde entrevistámos os candidatos à presidência da Liga. Na altura, João Fonseca e Reinaldo Teixeira, o atual presidente. E uma coisa bastante curiosa foi quando estávamos a entrevistar o candidato, na altura candidato Reinaldo Teixeira, o presidente André Vilas-Boas faz uma questão e diz o seguinte: Reinaldo, uma coisa que para nós é extremamente importante, para o Futebol do Porto, é a questão da verdade esportiva e dos casos de justiça. Nós não queremos um Presidente da Liga, um Presidente da Liga tem que ter mão de ferro nestes assuntos. E aí virou-se, estávamos numa mesa, vou referir estas 8 pessoas, e o Presidente do Futebol do Porto até vira-se para o Presidente Rui Costa e diz: olha, isto até nos afeta aos dois, porque na verdade, não tenho problemas em dizer isto, tanto no caso do Futebol do Porto com o apito dourado, como no Benfica o caso dos e-mails, estes casos são uma vergonha, e eu queria que o Presidente da Liga assumisse que isto não pode voltar a acontecer, etc. Na altura o Presidente de Rui Costa, até prudentemente, não fez nenhum comentário, mas eu só gostaria de saber se Vilas-Boas publicamente também faz o mesmo comentário sobre o apito dourado, que é uma vergonha para o desporto português. Tá?